tendo, quais que são as principais dores, e você acaba deixando o projeto um pouco solto. Quando a gente faz isso, a gente acaba misturando tudo, né? Então aqui eu segmentei aqui por fases, como vocês podem ver, né? Eu organizei toda a base do contexto, todo esse desenvolvimento, todo o briefing de ativos, né? Eu fiz literalmente um mapa aqui, eu gosto muito de trabalhar nesse modelo de mapa com os senhores, porque eu acho que fica uma parada muito legal, tipo, de onde a gente tá e para onde a gente quer ir, o resultado que a gente busca, isso é muito top. Então aqui dentro dessa base tem toda a explicação, mas vamos ao que interessa, esse material vai ficar disponível para vocês, aqui tem toda a base do contexto, mas o contexto, como eu expliquei para vocês agora, é basicamente explicar qual que vai ser as estruturas que você vai poder estar implementando no desenvolvimento da sua copy, que é o mais importante, porque afinal, vendas é sobre convencimento, e não há nada melhor do que você convencer pela emoção. Hoje, a principal base que você vai gerar o convencimento para as pessoas que você está vendendo vai ser por meio da emoção. Então, tem diversas estruturas interessantes que você vai estar trabalhando para que você tenha funil que de fato que faça sentido para a sua operação, entendeu? Então, basicamente, aqui tem alguns estudos que eu desenvolvi sobre questão de persuasão, que eu acho muito importante, principalmente quando você está rodando para esses nichos maiores, quando você está rodando um big nicho, é muito interessante. Eu vou só dando continuidade aqui no material, contexto, fundamento e execução, vamos logo ao que interessa, só passar aqui logo. Aqui, pilar 2, eu não sei, já tá no 2, top, deixa eu só voltar aqui rapidão. E basicamente eu expliquei aqui no fundamento 2 os 6 pilares, que é o loop que move toda decisão. Que é basicamente a definição operacional da copy. Ou seja, em cima disso, a gente consegue trabalhar se a gente vai desenvolver no modelo AIDA ou se a gente vai utilizar algum tipo de estruturação para estar estruturando aquela oferta. Então, na maioria das vezes, começa aqui, tipo, porra, qual que é meu prospect? Eu estou vendendo para o cara que é gordo e tem problema de relacionamento, ou para o cara que é gordo e tem problema de saúde. Porque, na maioria das vezes, mano, esses diversos públicos aí que são muito grandes, eles vão ter, basicamente, muita segmentação, sabe? Então, a principal coisa é definir de forma objetiva justamente o que você vai fazer referente à pessoa que você está vendendo. Entendeu? Então, isso já vem logo os primeiros princípios psicológicos que você vai estar estruturando nesse material. Então, em cima disso, você vai ver quais vai ser as promessas, quais que vai ser os ganchos que você vai estar estruturando para isso. E assim, nada melhor do que você realmente abrir um Docs para que dentro desse Docs você consiga estar trabalhando em cima disso. Isso aí vai ser o fundamental. Realmente ter ali um drive só para isso vai ser um diferencial. E aí nesse começo aí de desenvolvimento, seja da tua fanpage ou seja da tua oferta de modo geral, a principal coisa que tu precisa ter para reter a atenção e levar o cara até o teu funil é a atenção dele. Então, por isso que eu estou sempre estudando coisas que estão em alta referente ao nicho. Tipo, eu mostrei uma oferta minha para vocês abertamente na outra call, que eu falava sobre a questão das canetas emagrecedoras, porque isso acaba gerando muita atenção hoje, mano. Cara, hoje você pega pessoas que estão endividadas, mas que não abrem mão de comprar canetas emagrecedoras. Então, essa questão da obesidade hoje é um problema global gigantesco, né? E aí, em cima disso, de maneira estrutural, você vai pegar o quê? Primeira parte, você vai trabalhar só referente à atenção. Tanto que aqui, mano, eu peguei até uns criativozinhos aqui. Deixa eu abrir aqui meu WhatsApp, acho que... Pera aí. Deixa eu ver alguma forma de eu mostrar esses criativos pra vocês. Eu peguei uns formatos de criativo aqui que vai servir muito para figurar o que eu quero mostrar para vocês. Eu vou ver se eu envio aqui no chat. E aí o que é que eu pego, mano? Eu pego basicamente um drive, aí coloco só hook. Só coisa que chama atenção referente ao nicho. Tô fazendo ali um arsenal de captura de atenção. Porra, os hooks que mais escalaram, que mais chamaram a atenção ali com o CTR top. Aí eu vou jogar vários drives lá para dentro para eu poder recriar, para eu poder utilizar aquilo ao meu favor. E aí, em cima disso, eu já vou estruturando justamente o desenvolvimento do corpo, que é após os 3 primeiros segundos. Eu já tenho que chamar para a questão da emoção. E aí vem a questão das histórias. Então, quando eu fragmento, o que é que seria fragmentar, para que vocês possam entender? Quando eu separo isso etapa por etapa, eu consigo entender
através das métricas e sair do achismo, entendeu? Eu consigo entender de uma forma mais ampla e, consequentemente, eu vou analisar toda a base onde que eu possa estar errando eventualmente, mano. Aí no chat eu vou enviar alguns modelos de criativo relacionado ao público de emagrecimento, né? E assim, cara, o meu público preferido, ser sério pra vocês, é mulher, cara. Hoje vender pra mulher é um ROI muito interessante que o mercado proporciona. Hoje você trabalhar essas questões sexuais da mulher, trabalhar em cima da insegurança relacionada ao peso, porque o que acontece, cara? A mulher sempre acha que tá gorda, eu não entendo isso. É bizarro. Mas assim, quando você trabalha a emoção na mulher, por muitas das vezes vai acabar sendo mais forte do que seria necessariamente trabalhando em cima do homem. Mas enfim, isso vai muito de cada um, tá? E aí vem toda a questão de você saber gerar o desejo. Ou seja, tem que deixar a oferta sexy. Às vezes o nome do teu mecanismo precisa estar legal. Mano, quem aí não se lembra da técnica do sorvetinho, que era o mecanismo do Breia, da Social Pro? Cara, isso fez ele vender muito, mano. Quem utiliza isso com maestria é o Padrinho. Ele coloca lá, o sussurro. Nossa, meu rei, quem aprendeu o sussurro, meu Deus, comeu mina pra caralho, não sei o quê. Cara, o cara fica pensando, sussurro. Tá entendendo? Ou seja, a ideia de você transicionar esse desejo é justamente você trabalhar nomes que gerem curiosidade para as pessoas adquirirem o que você está vendendo. Que na maioria das vezes hoje a gente acaba vivendo num mundo extremamente dopaminérgico, que a gente quer só pegar o projeto e fazer e já era. Eu sei que é assim. Tá ligado, cara? Não, eu sei que o mercado aqui é um mercado multimilionário que pode me deixar rico, não sei o que, não sei o que. Mano, e acaba fazendo um projeto fraco. Porque basicamente, mano, quando você trabalha as frases de forma correta, você acaba manipulando aquela pessoa a seu favor. Pra isso, leva ela até o seu funil final, que é a venda, né? Então, assim, não dá pra você negligenciar a forma que você vai posicionar cada palavra. Por exemplo, mano, a palavra descubra. Eu não gosto de utilizar a palavra descubra, mano. Pra mim, eu acho que ela não faz sentido. Porque eu prefiro muito mais trabalhar, por exemplo, 3 ingredientes. O último é a receita principal que eu vou te entregar, que vai fazer evoluir toda a tua questão da tua testosterona. Porra, aí eu tô gerando o cara... Mano, eu já tô falando que eu vou entregar, ou seja, eu tô mostrando de uma maneira fácil. Quando eu coloco descubra, porra, aí gera todo um senso ali, por mais que nós que estamos aqui a gente não perceba, mas gera todo um senso ali mesmo que de forma inconsciente, a maneira de que tipo, mano, eu vou me cansar pra descobrir que não sei o quê. E você já tem que entender que hoje o prospect evoluiu em relação a entender como que é a questão do funil, né? Ele evoluiu muito. Hoje ele consegue entender quando ele tá num funilzinho. Consegue. Hoje o mercado deu uma evoluída, ele conseguiu entender já. Só que você precisa trabalhar muito bem a sua promessa em cima disso. E principalmente o seu pós-venda para que você consiga gerar isso. E ele ficou mais preguiçoso, né? Outra coisa bizarra. Por quê? Porque hoje a gente vê o mercado de uma ótica muito consumidora. E essa ótica consumidora, ela acaba deixando a gente querendo resultado rápido. Tanto que eu fiz assim, mano, no meu desempenho hoje, assim, relacionado à produtividade, cara, eu só uso o Instagram mesmo ali pra trocar ideia com meus brothers, todo mundo que tá aqui, a maioria é meu brother aí, o aluno, o membro da comunidade, né? E aí eu posto umas coisinhas lá, né? Hoje eu postei zoando cearense, porque, sinceramente, mano, você mora no Ceará e você de agasalho, todo camuflado pra academia, mano, você tá dando rabo. Não é possível. Aí eu compartilhei umas coisas lá do meu treino, né? E beleza, falei da cal e tal, troquei ideia com a rapaziada e foi isso. Mas assim, cara, cortei total da minha vida isso aí, porque sem objetividade, sem base alguma pra você estar estudando, pra estar desenvolvendo de fato de maneira eficiente o que você quer, mano, você não vai pra lugar nenhum. E quando eu vi, mano, que por mais de onde que tivesse a questões dos meus resultados, eu percebi, mano, que se eu não tivesse eficiência pra estar desenvolvendo isso, ou estudando os diversos públicos que eu tenho que entender, as minhas ofertas não iam vender, mano. Ou seja, porra, aqui quem conhece sabe, mano, a gente roda oferta a rodo, mano, é muita oferta. Nutra e infoproduto é direto. Então você tem que fazer um desenvolvimento do próximo. Você não vai fazer copy com o chat GPT. O chat GPT e o Cloud é seu funcionário. Ele não vai fazer o desenvolvimento da copy por você. Então, cabe a você fazer todo o estudo do público-alvo justamente para pegar
o cliente no pulo do gato e ele entrar no seu funil e fazer a compra, né? Então, aqui, quando a gente vem para essa questão de atenção, é basicamente a captura. Só que cabe justamente a nós, mediante as informações que a gente tem sobre o cliente e sobre a autoridade que a gente precisa representar no que a gente está vendendo, a gente tem que dar continuação. A continuação é a emoção. E tudo isso você vai desenvolvendo justamente com estratégia. Porra, se o que está em alta para gerar atenção para gordo é caneta emagrecedora, você vai falar sobre a caneta emagrecedora de uma forma interessante, de uma maneira sexy. Do mesmo jeito, mano, se o teu nicho ali é disfunção erétil e o que está em alta é basicamente Tadala ou algo do tipo, você vai fazer a sua pesquisa de público, né? Você vai ver o que é que está em alta, você vai se comportar ali como se fosse aquela pessoa com aquele problema, você vai saber transicionar muito bem essas questões ao seu favor. Agora, se você só pegar uma oferta, porque você acha que ela está escalada e você acha que ela vai vender, e você não trabalhar estrutura de dados em cima da sua copy, em cima de todo o desenvolvimento dela, aí, meu irmão, você está pegando o seu dinheiro, tá jogando na privada. É isso que está acontecendo. Porque, basicamente, mano, se você for ver, teve uma oferta que vendeu muito porque ela tinha um nome muito interessante. Muitas pessoas, muitos amigos meus que são cops, eles analisaram um nome extremamente idiota, que era Monjaro de Pobre. Só que, mano, como a gente vive na era da dopamina, quando você fala o mecanismo ali, Monjaro de Pobre, que é o seu produto, cara, você gera um senso de que vai ser algo fácil e rápido, sabe? E é isso que as pessoas querem. Por quê? Porque quem não tem dinheiro para comprar Monjaro quer pelo menos entender como que pode estar trabalhando receitas que gerem um resultado parecido. Então, mano, essa oferta ela vendeu a rodo. E várias outras ofertas ali bestinhas também venderam muito. E se você for parar para ver, tudo isso tem um padrão, mano. Qual que é o principal padrão de autoridade hoje de uma oferta? O principal padrão de autoridade hoje de uma oferta é justamente a fanpage, que é onde a galera não dá atenção. Hoje, mano, você rodar o desenvolvimento de uma oferta sem a fanpage, você está basicamente tirando a autoridade da sua oferta, sabe? Então, a fanpage é basicamente a vitrine, mano. A fanpage precisa estar bem estruturada, né? Aqui na continuidade aqui do desenvolvimento das 6 bases, né, de copy, a gente já tem ação, atenção, percepção, retenção e percepção, não é isso? Então, basicamente, para gerar essa ação, você precisa criar aquele senso de urgência. Você precisa desenvolver essa questão do senso de urgência no seu lead. Que seria basicamente você colocar que vai ter uma oferta só hoje, e aí todo dia você fica atualizando o seu checkout, entendeu? Você fala, ó, essa oferta é só até o dia das mães, só até o dia dos namorados, sei o que, é só válida hoje. Como se você fizesse uma oferta relâmpago. Vai gerar um pouquinho de urgência. Outra estrutura boa para você utilizar no checkout, nessa base da atenção, é você falar, por exemplo, você vai fragmentar o valor. O que é que seria fragmentar o valor? Porra, o valor total do produto é R$ 97. Você vai pegar 97 e vai dividir por 30, que é a quantidade de dias que tem no mês. Se você pegar 97 dividido por 30, vai dar um valorzinho bem baixinho. Aí você vai colocar aqui por dia, pagando um valorzinho irrisório, ele vai conseguir solucionar o problema dele. Porque 97 dividido por 30, mano, é R$ 3,23. Aí sabe, pô, por apenas R$ 3,23, tu não quer largar a mão de ser esse broxa lascado? Tá ligado? Claro que o cara não vai falar assim, né, mano? Mas, tipo, de fato gera um senso de, tipo, porra, eu tenho esse problema, eu posso resolver ele. E cabe no meu bolso. Por que não utilizar isso? Sacou? Então, todas essas bases são muito importantes para desenvolver um projeto. E por que eu acho interessante vocês verem isso? Porque na maioria das vezes, como as pessoas veem o mercado como consumidor, elas só enxergam a oferta no final. Elas não entendem o processo que é, mano. O quanto que demora você fazer uma boa oferta que vai, de fato, gerar resultado. Entendeu? O que me gera estresse hoje no mercado, mano, é que você explica pra rapaziada como que se desenvolve o processo, a estruturação, as bases de resultado, mas não, mano, a galera quer tudo pronto. E é justamente por isso que eu trago esse material, mano. Porque se vocês verem alguém que quer tudo pronto, vende alguma coisa pra ele, mano. Porque ele não é player do mercado, ele é cabaço. Tá ligado? Pô, empurra a venda pra ele já era, mano. O cara que quer tudo pronto, pelo amor de Deus, ridículo. Ou seja, olha o tanto de coisa que a gente tem que passar pra poder estruturar uma boa base de uma oferta. Entendeu?
Sem falar que a gente vai chegar no principal aqui agora, que é o loop de decisão, que é basicamente você estimular o cara, fazer ele se imaginar tendo aquele resultado, fazer ele se imaginar vivenciando aquilo, entendeu? A mesma coisa que você pegar a pessoa, a mulher que está se sentindo gorda e falar justamente que ao utilizar esse método ou essa receita, enfim, ou esse aplicativo, nas férias do final do ano, ela vai poder estar desfilando pela praia de uma forma que vai chamar muita atenção dos homens, ou seja, você está gerando o estímulo dela se sentir na figura da pessoa que ela deseja ser, ela deseja aquilo, ela quer atenção para ela. Então, quando você estuda o seu prospect, você vai realmente entender o que é que ele quer. Agora, se você só pega uma oferta, não, Lucas, mano, tá escalado, mano, eu vi aqui no Facebook, aqui, que não sei o quê. Ou então, se o cara é mineiro, não sei o quê, Zé, eu vi aqui a oferta aqui no Facebook aqui, né, Zé, tá com tanta quantidade de reais ativa aqui, olha aí pra você, não sei o quê. Aí não sei o quê aqui, tá não sei o quê. Só porque tem uns eggs ativos lá, tá ligado? Mas isso não quer dizer que a oferta esteja vendendo. Isso não necessariamente mostra isso, tá ligado? Ei, vocês viram aí que eu aprendi a imitar mineiro, né, mano? Porra, sotaquezinho de mineiro é top, né, mano? Pô, que não sei o que, Zé. Olha isso aí, Zé, pra você, que não sei o que. Agora... cara, muito bom. A primeira imitação era qual? Eita, molecagem, viu, mano? Não, aí o cara vai, mano, faz uma mineração ali meia boca, entendeu? Ele faz uma mineração meia boca e ele não analisa o YouTube, ele não analisa o Google Analytics, ele não analisa o TikTok, ele não faz esse material aqui, que é o quê, mano? O que é que seria esse material? Mano, basicamente você abre um Docs e aí você faz toda a estruturação do que você precisa fazer lá dentro, entendeu? Tanto, mano, que teve um material que eu fiz no Docs, mano, que ele é muito bom. Justamente para a estruturação da minha oferta. E aí dentro do Docs, mano, eu vou acumulando toda essa base aí para eu poder justamente entender quais são as fases que está a minha oferta, entendeu? E quando eu errar em alguma palavra ou em algo do tipo ali, coisa pequena, eu saber corrigir, né? Então esse estímulo ele é muito bom, mano, justamente para despertar o desejo de que, tipo, outras pessoas estão conseguindo e você não, tá ligado? Então isso aí acaba gerando um desejo muito forte, quando você fala que, porra, outras pessoas estão conseguindo mudar de vida, mudar de corpo, que outras pessoas estão conseguindo ter o desenvolvimento de resultado e a outra pessoa não, você acaba gerando um desejo muito forte. Justamente pelo senso de que as pessoas estão conseguindo evoluir e aquela outra pessoa está ficando para trás. Entendeu? Então dá para trabalhar muito bem isso. E também tem outras estratégias muito boas, que é utilizar os famosos também para gerar um desenvolvimento mais interessante, né? E aí tem as questões dos padrões, né? Que é basicamente você pegar o que é hoje um padrão do mercado. Você já tem uma base de clientes que se frustraram. Então, a questão de você vender para cliente frustrado, você já tem que saber que é um padrão. Então, o que é que você precisa utilizar? O que é que você precisa utilizar de padrão na sua copy para você já quebrar uma objeção? Cara, justamente a questão da frustração dele. Por exemplo, você já comprou produtos caros de mais de R$ 300 relacionados a emagrecimento, que te prometiam resultados milagrosos, não sei o que. Quando tu já fala isso, tu já tá quebrando a objeção. Aí tu já conta toda uma história, mano. Nossa, ela vai se encaixar demais ali. E aí quando tu vende a tua promessa, mostrando que tu vai entregar um diagnóstico, tu realmente vai entregar um diagnóstico, tu pode até utilizar que eu não te vendo nada, tu vai utilizar do convencimento, só que a copy precisa estar muito boa. Então assim, mano, tem muitas maneiras de você trabalhar isso, só que o que acontece? No Direct Response, para que você consiga trabalhar isso, você consequentemente tem que torrar um pouquinho de caixa, você tem custo para isso. Então eu sempre falo, mano, as duas primeiras semanas ali de operação, primeira semana, o cara sangra, não tem outro. Você vai sangrar. Por conta que? Por conta que o desenvolvimento do resultado ali, ele vai ser baseado em dados, mano. Aqueles números ali, eles não estão ali à toa, né? São números que estão ali porque o Titio Zuki queria que tivesse à toa. Então tem toda uma análise de base de dados que se você souber utilizar ao seu favor, você vai justamente entender como reaproveitar mais criativos, onde que está funcionando bem o desenvolvimento da tua copy, né? Do teu formato de forma geral. E isso é o que vai te trazer resultado. Agora, por exemplo, você só analisar por conta que vendeu é muito raso.
Você só trabalhar um tracker básico é muito raso. Então, tudo isso precisa estar alinhado, né? Então, aqui a gente vem pro principal, mano. Principal. Isso aqui é um mercado que vende muita emoção. Não adianta. Por exemplo, hoje eu tava trocando ideia com um cara lá da Triple Angle e ele me falou, mano, que ele vai vender uns produtos automotivos. Só que na internet é mais barato, né? Só que eu falei, mano, você tem que ofertar para essa galera aí uma coisa que a internet não consegue entregar. Que é o quê? Você consegue fazer a entrega em tempo real. Tá ligado? Então, já utilizar ao seu favor o que o concorrente não consegue entregar. Tipo, mano, beleza, lá na internet, muita gente pergunta isso pra mim, mano, por que eu posso utilizar um projeto para subir caixa no marketplace, sendo que na internet tudo é mais barato? Mas aí que tá, mano. Se fosse dessa maneira aí, só porque tem fulano fazendo isso e aquilo e tu não pode entrar no mercado, o capitalismo não existiria, mano. Isso é coisa de cabaço. Tá ligado? Ah, então quer dizer porque o outro cara, ele tem resultado vendendo para público de emagrecimento, eu não posso entrar, porque ele já tem resultado demais. Aí ele pegou o emagrecimento todinho e só ele vendeu. Não existe isso. Então, assim, o mercado ele é bem amplo, principalmente se você souber pegar o seu espaço. E para você poder pegar um espaço legal de projeto, você tem que desenvolver esse intelecto. E realmente é caro, mano. Hoje o mercado digital ele é caro. Ele é caro de ferramenta, tanto ferramenta que eu falo, notebook, como as ferramentas hoje que você precisa ter. Mano, o Cloud trollou geral. Mano, se você me falar que o Cloud não te trollou, mano, você tá de sacanagem. Primeiro, ele começou extremamente bom. Agora, mano, o plano já subiu para R$1.000, mano, pra você poder utilizar direitinho. Tô no plano de 1.000 conto já. Comecei no Max, que era 600. Porra, passou ali uns meses no top. Aí, do nada, não sei o que, acabou os tokens, que não sei o que, os tokens. Porra, caralho, porra de token, cara. Lá se vai, plano máximo. Aí o cara também gosta de usar um Lovable, né? Quem que não gosta de usar o Lovable para MVP, né? O Lovable para MVP é top. O Anti-Gravity também tá... Não, é porque o Anti-Gravity tá jogando outro jogo. A verdade é que hoje o Anti-Gravity tá em outro jogo. Mas enfim, o que eu quero que vocês entendam, mano, é que realmente ter um projeto hoje no digital não é algo ali extremamente barato. Mas assim, que vale muito a pena a quesito de experiência. Por quê? Porque, na minha visão, cara, ao decorrer dos anos, qual que é a tendência que a gente mais vem vendo? É mais pessoas vindo para o digital, mano. O digital já é uma realidade. Se não fosse isso, grandes marcas como a G4, como a V4, como o próprio Bill Gates, como o próprio dono do Meta, eles não estariam fazendo a questão do Founder-led Growth, que é basicamente o fundador da marca começando a produzir conteúdo para gerar identificação, né? Então, assim, cara, tudo hoje vem muito para a questão da internet e do desenvolvimento de inteligência artificial. E realmente, mano, pro cara que está iniciando hoje, pro cara que está pegando essa mentalidade hoje, é um pouco difícil de encarar, né, mano? Por conta que você já entra, de fato, tendo investimento. Só que, assim, empreender é isso. Ser CLT é basicamente você pegar o seu tempo, colocar na mão de outro cara e o cara manda em você. Queira você sim ou não, é isso que acontece. E aí não cabe a mim julgar quem é CLT ou quem não é. Eu respeito cada ser humano. Agora o que eu estou querendo dizer é, a mentalidade do empresário é justamente a mentalidade de uma pessoa que ela é autossuficiente. Que ela está topando aquele risco para que ela possa vivenciar resultados que ela quer, tá? Só isso. Então aqui quando a gente vem para a questão da emoção, é justamente você trabalhar bem o seu storytelling. Você precisa saber trabalhar bem o desenvolvimento do seu storytelling, para que você consiga gerar essa base de emoção. Entendeu? E aí, em cima disso, vem todo o estudo do teu prospect. Porque aí você pode pegar o Perplex e aí você pode fazer a seguinte pesquisa. Quais são as principais dores que uma pessoa acima do peso tem? Ou que uma pessoa com disfunção erétil tem? Enfim, você pode colocar o nicho que for. E aí, em cima disso, você vai ver quais são as principais dores, as dificuldades, os principais medos. Cara, trabalhar em cima do medo é bem agressivo. É bem agressivo. Então, na maioria das vezes, eu vejo o quê? Quando eu vou analisar as ofertas dos membros, cara, são ofertas sem pé nem cabeça. É o tipo de oferta, mano, que o cara não consegue conectar os pontos. Então, quando você tem acesso a esse material que eu tô te passando, tu consegue entender que todo o funil, ele tem uma lógica. O nome dele não é funil à toa. Ele realmente tem um funil que aquele cara passa para poder comprar de ti. Entendeu? Desde o desenvolvimento da confiança, né? E aí, obviamente, hoje, não é mais como antigamente, mano. Hoje você precisa ter uma boa justificativa para vender a sua promessa.
entendeu? Você precisa ter uma boa justificativa de mostrar por que aquilo funciona, por que aquilo vende. Não é simplesmente fazer a oferta e foda-se, entendeu? Tem toda uma base de uma justificativa que faz a tua oferta vender. Ou seja, essa oferta chegou agora, recentemente no Brasil. Cara, eu utilizo muito essa copy. Eu coloco o nome do produto e falo que chegou recentemente ao Brasil. Justamente para gerar um senso premium de exclusividade. Por quê? Cara, nessas ofertas que eu trabalho com os meus alunos, alguns deles não têm expert. A maioria das ofertas que eu rodo com expert, mano, meu ROI é muito pancada. Por quê? Porque eu já pego expert que tem muito seguidor, né, mano? Então, de fato, não vou falar pra vocês que não faz diferença, porque, tipo, pô, faz uma grande diferença. Ou se faz, né? Me traz um ROI, assim, absurdo. Por quê? Porque o cara tanto tem um público forte que ele construiu no orgânico, como ele tem uma autoridade muito forte para rodar direct response, né? Então, você ter um influencer, um expert para sua operação, uma pessoa que é autoridade, com um perfil real, aí realmente, cara, é outro, porra, não vou negar. Mas, pô, não tem, a gente vai com inteligência artificial mesmo. O que eu acho você não pode se limitar a fazer projeto por medo. Ah, que eu não tenho tempo, isso aqui. Mano, eu acho isso capacidade, tá ligado? Eu acho isso um nível de capacidade muito grande. Porque se eu for justificar em relação ao tempo e aos acontecimentos, ou às pessoas, eu tô tirando a minha responsabilidade de resolver o que eu tenho que fazer, né? Então, assim, parte da justificativa, como eu falei, você precisa trabalhar dados. E onde é que você pode trabalhar esses dados para ter uma justificativa legal? Mano, notícias. Ou você vai encontrar notícias que saíram, ou você pode criar essas notícias para justificar a sua proposta. O que você precisa entender, mano, é que o trabalho do seu funil, ele é uma proposta para o cliente. E você precisa ver se hoje faz sentido. Só que, na maioria das vezes, a gente analisa o desenvolvimento dessas ofertas com a nossa ótica. E aí tá errado, a gente tem que analisar a oferta com a lógica do nosso comprador, do consumidor. Qual que é a lógica do consumidor, mano? O consumidor hoje, ele é um cara que quer resultado a todo custo de uma maneira muito rápida. Então você já precisa trabalhar isso muito bem na sua oferta. Então, tipo assim, palavras que se remetam à dificuldade, como por exemplo, descubra, cara, é foda. Você precisa sempre trabalhar coisas como vou te entregar. Você, tipo, tá nas pequenas coisas, mano. Eu analiso muito isso. Quando eu coloco que o cara vai ter alguma dificuldade a chegar na solução do problema, eu começo a ver que ou eu vou ter que agressivar, tem duas opções. Eu não posso ser meia boca, eu vou ter que agressivar. Por exemplo, tome cuidado. Ao entender, aí eu coloco o mecanismo, né, o nome do produto, ao entender relacionado à minha oferta, né, muito cuidado. Caso você tome a atitude de prosseguir por aqui, você vai mudar de vida completamente. Porra, já tô gerando atratividade. Sacou? Aí eu já vou para um extremo. Tome cuidado. Que é basicamente o que eu tava trocando ideia com o Titio antes da call. Mano, você nunca pode ser meio termo. Ou você, quem quer vender para todo mundo acaba não vendendo para ninguém. Então, caso você queira trabalhar muito forte na questão da dor, entendeu? E você querer, tipo, colocar isso no seu funil, mano, tem que agressivar muito. Tipo, tome cuidado, se você prosseguir, vai acabar mudando sua vida de uma maneira completa, entendeu? Tem que ter uma promessa muito forte. Sacou? Tem que ser uma parada assim muito boa pra poder trazer isso. Só que aí, mano, é muito fácil isso aí também, vamos ser sérios, rapaziada. Você pega o bloco de nota e anota essas palavras, você anota essas frases. Isso hoje, mano, ao meu ver, quando você tá destrinchando ali uma copy, no seu bloco de notas, o que acontece? Mano, só pega aquela ideia e você precisa tangibilizar ela. O que é que seria pegar essa ideia e tangibilizar? Cara, pega essa tua ideia em cima do que tu tá consumindo e, cara, grava um áudio no teu bloco de notas e ele vai transcrever tudo, ou então digita tudo. O que não pode, mano, é ficar com aquilo acumulado, mano, porque aí acaba que vai embora, sacou? Acaba que vai embora e já era. Então tem essa questão aí também, mano. Então hoje, o desenvolvimento dos resultados vai estar muito mais na forma do que tu tá consumindo e na tua rotina, tá? Por mais que tu entenda muito de copy, do que em qualquer outra coisa. Porque a tua criatividade para mudar ângulo de promessa da oferta, para mudar a oferta e deixar ela melhor do que já estava, né? Vem da criatividade. Ou seja, a criatividade ela vem do que o nosso cérebro consome.
Então, quando eu falei que eu tinha largado muito o Instagram e essas outras besteiras aí já tem um tempo, foi justamente por isso, mano. Eu comecei a ler bem mais do que eu já lia, sabe? Isso realmente fez uma diferença para eu acertar mais oferta, porque eu comecei a ter um estudo ainda mais avançado do comportamento humano, sabe? E quando você começa a trazer ainda mais essa parada de vendedor e não de consumidor, aí fica melhor ainda. Outra coisa que eu percebi, mano, ao decorrer que eu trago aqui pra vocês, é que o mercado ele não vai premiar quem fala bonito não, rapaziada. Por exemplo, quando você fala de monjada de pobre, cara, não é uma palavra bonita, mas a gente sabe que vende, né? Porque tem toda uma questão ali que gera desejo. É uma palavra fácil. E às vezes fácil é muito melhor do que bonito. Tá ligado? Porque você acaba movendo decisões. Ah, beleza, o que é que monjada de pobre quer dizer na mente de uma pessoa gorda? Mano, eu não tenho condição de comprar o caro, eu vou comprar o de pobre. Tá ligado? Ou seja, porque é fácil. Tá ligado? É fácil. Outra coisa, mano, que eu removi total dos meus funis. Cara, em funil meu, eu não coloco o lead para preencher texto. Em hipótese alguma, porque eu já entendi que boa parte dos leads de hoje, para esses produtos low ticket, é tudo preguiçoso, meu irmão. Puta que eu pariu. Preguiçoso. Já removi esse negócio. Ah, preencha seu nome. Não, preencha nome não. Deixa isso aí mesmo. Fica como indigente. Não. Tudo, sabe? Já levando diretamente. E eu sempre estou gostando mais de trabalhar página de venda com VSL do que com quiz ultimamente. Mas isso vai muito de teste, tá? Não é uma lei, não. Outra coisa, outro problema muito sério. A galera quer pegar as coisas que estão acontecendo ali em tempo real e querem trazer como se aquilo fosse lei. Rapaziada, o mercado muda. Cabe a vocês estarem se atualizando, tá? Todo dia. Então, como eu falei, essa questão aí, mano, o mercado nunca vai premiar quem faz textinhos bonitos, não, tá? Então, assim, mano, eu acredito muito em parte do princípio que estética é consequência, não estratégia. Então, toda decisão de cópia, ela é medida pela a movimentação do comportamento que provoca. E não pela elegância da frase. É muito mais por você colocar aquela pessoa em movimento. Que aquilo vai gerar um desejo genuíno nela. Entendeu? Então, existem muitas maneiras de trabalhar isso. Porém, o que acontece? Sem ter essa análise de como que se desenvolve projeto, seja ofertas ou seja ofertas que eu falo de infoproduto, mas assim, pode ser produto físico, enfim, os seus projetos gerais, aí você vai estar sempre operando no escuro, tá ligado? Porque basicamente, o que acontece? Tu não vai entender qual que é a base da tua proposta para o cliente. E se o cliente não entende a tua proposta, ele não vai comprar. Entendeu? E o teu funil no Direct Response é justamente uma base de resposta direta para convencer o cara que a tua proposta é a melhor para ele, mano. Tá entendendo? E quando tu não fragmenta essa proposta de uma forma que tu entende aonde que tu pode ter errado, tu nunca vai rodar de fato um projeto bacana, seja no Direct Response ou enfim, seja no presencial. Por quê? Porque literalmente, mano, se tu não utiliza a base do Clarity, que eu já falei, eu fiz ali uma maratona de traqueamento avançado com os senhores. Se você não tem traqueamento de dados para poder entender o comportamento do cliente na página, por exemplo, aqui, ó, eu tô aqui nesse material, vocês estão vendo, não é isso? Tem uma ferramentinha, pessoal, que é o Microsoft Clarity, que ela marca o mapa de calor, do clique, da movimentação do mouse, entendeu? Então, quando eu introduzo isso no meu funil, eu consigo ver justamente aonde que o cliente parou, e é aonde que ele parou que vai estar o problema. Então, tudo isso, mano, é muito importante para eu poder mostrar para vocês que o mercado ele é muito além do que falam para vocês. Só que na maioria das vezes, pessoal, como vocês acabam sendo pessoas confortáveis, digamos assim, confortáveis não, estão numa zona de conforto, a galera acaba pegando narrativas pra tentar pegar vocês, mano. Vocês nunca perceberam, não? Por exemplo, o cara zoa teu emprego, o cara zoa que tu não tem tempo pra tua família. Isso aí, mano, são justamente coisas que ele tá querendo tocar na tua emoção, mano. Tá ligado? Então esse material, além de te elevar no nível do mercado, ele faz com que tu não seja mais lead desse tipo de gente, mano. Cara, hoje não é segredo pra ninguém que eu tenho diversos alunos com resultado e tem um crescimento muito legal da comunidade. Mano, só que vocês nunca vão me ver, mano, eu querer falar da vida do cara pra vender pra ele, não, mano. Porque na minha posição, no meu posicionamento, já é um posicionamento mais premium. Agora, quando vocês estão rodando oferta, rapaziada, o posicionamento de vocês pra uma oferta low ticket não é um posicionamento premium, high ticket. É um posicionamento que vocês vão entregar um web app e vocês vão entregar uma pequena solução pra um determinado problema.
Não é um acompanhamento de 6 meses, de 1 ano, que você precisa realmente filtrar muito bem. Não, cara. Não é isso. Sacou? Então a sua oferta ela precisa justamente gerar esse desejo todo. E tem sim que ser bem agressiva, tá? Mas agressiva que eu falo é trabalhar bem em cima das informações e entregar um pós-venda muito legal. Quem é meu aluno aí, roda comigo, sabe que eu sempre trabalho um pós-venda muito bom, porque eu gosto muito de trabalhar com a entrega em aplicativo, por conta da recorrência, né? Tanto que tem aluno meu aí, que a gente vai soltar mais um vídeo aí, só que esse vídeo já passou dos 100 mil, que é com o Igor Câmara, aluno meu aí do Rio de Janeiro, que é ex-Uber, que a gente validou uma oferta relacionada a vícios e a gente criou um web app, né? E através desse web app a gente conseguiu desenvolver uma recorrência muito grande desde agosto para cá. E essa oferta já vendeu mais de 100 mil reais, sabe? Então eu gosto muito dessa pegada, sabe? Dessa pegada de recorrência, porque assim, você precisa entender qual que é o seu projeto para que você consiga entender qual que é o seu cliente, para quem que você está vendendo e o que você precisa fazer. Hoje, o excesso de informação, se tu não souber pegar essas informações e colocar num caderno, ou num bloco de notas, ou em algum lugar, cara, vai se embaralhar na tua cabeça, tu vai ficar perdido. Por que tu vai ficar perdido? Porque na maioria das vezes tu tá sendo besta, querendo a aprovação dos outros. Os teus resultados, mano, tá na tua execução e na forma que tu dita o teu dia a dia. Só que não, mano. Tem vários mano legal, que eu troco uma ideia, que eu vejo que o cara é foda. Só que não, mano, o cara tá querendo a aprovação de mulher na internet. O cara tá perdendo tempo. Tá ligado? Com besteira. Querendo a aprovação de gente que não tá nem aí pra ele. Entendeu? Então, se tem uma coisa, mano, que vai te trazer resultado, mano, é tu parar de querer a aprovação dos outros e tu focar no teu desenvolvimento, mano. Porque os resultados que tu tanto busca, ele está no tempo perdido com o consumo de coisas inúteis e na busca incessante de aprovação de pessoas que não estão nem aí pra tu. Porque isso aqui, mano, é muito lógico. Por exemplo, se tu tá consumindo no teu cérebro, tu hoje é um desenvolvedor de ofertas foda de projetos gigantescos. Tu desenvolve projeto na área do e-commerce, tu desenvolve oferta, tu trabalha com Nutra, tu é dono de agência, mano, tu tá ali no ecossistema digital. Porém, mano, o teu cérebro, quando tu tem um tempinho, tu vai lá pra porra do YouTube Shorts, tu vai pro TikTok, ou tu vai pro Instagram, ou então tu vai fazer fofoca. Me fala em qual momento isso é bom pro desenvolvimento do teu projeto. Aonde que tu solucionou alguma coisa fazendo isso? Aí esse mesmo tipo de cara, quando eu solta essa pancada nos peitos dele, ele fica com raiva. Não, o Lucas, ele é um cara muito ignorante, ele não tem paciência, não sei o quê. Mano, irmão, bora somar, né? Troca de valor. Eu percebo isso. Cara, eu percebi isso, ó, desde a época do colégio. Desde a época que eu comecei a querer vivenciar esse estilo de vida pra mim. Muito tempo. Então isso se acarreta muito mais do que qualquer outro tipo de coisa. Por quê? Porque vamos ser sinceros, né, meus amigos? A gente tá aqui justamente com esse intuito. Por conta que hoje o mercado ele tem um excesso de informações muito grande. E o que acontece? Em cima essas informações vai se criar diversos contextos. Se você não souber interpretar os contextos, logo você vai estar perdido. Por quê? Porque você não tem o costume de ter o hábito da leitura e de interpretação. Ou então você pode ser um autodidata, enfim, isso vai de cada um, é muito subjetivo. Mas o que eu estou querendo dizer é que muitas das vezes eu vejo pessoas querendo fazer uma copy com palavras muito bonitas e que, porra, sabe aquele negócio totalmente sofisticado? Só que na verdade, cara, você precisa trabalhar uma linguagem fácil, tá? Isso aqui é uma grande verdade. Por conta que hoje é muito melhor você trabalhar uma linguagem fácil e persuasiva do que você criar uma linguagem complexa, tendo em vista o desenvolvimento intelectual do teu prospect. Porque por mais que às vezes tu vá vender para um advogado, cara, ele não entende nada do mercado digital, ele não vai querer olhar para desse tanto de informação que está aqui, ó. Ele não vai querer olhar para tudo isso. Ele só precisa entender uma coisa para esse teu tipo de negócio. Tu vai solucionar o problema dele? Acabou. Essa é a questão. Vocês sofrem um pouquinho mais, por quê? Porque vocês são sellers do mercado digital, vocês são vendedores, vocês são empresários, e vocês precisam entender tudo isso aqui, vocês precisam fazer esse estudo. Aí realmente, ó, olha o tanto de coisa que você tem que fazer. Eles não, pô, os clientes não, eles que só querem saber se tu consegue entregar a solução para eles, em cima do problema. Sacou? Então tudo isso é um desenvolvimento muito importante. Aí às vezes, mano, tu quer explicar termo técnico pra esse tipo de gente, mano.
E não é isso, entendeu? Sabe? Tu quer pegar ali uns termos técnicos, eu vou encerrar aqui essa